Boa tarde, vamos dar início ao nosso encontro síncrono. Hoje é dia 12 de março de 2026, já são aí 14 horas e 4 minutos. Eu vou repetir aquele procedimento que eu sempre faço. Eu vou desligar minha câmera para aumentar a área de visualização de vocês aí quando eu estiver mostrando o QGIS ou algum outro procedimento. No final eu ligo novamente para a gente voltar a interagir, tá bom? Só reforçando para os discentes aqui presentes que caso queira interagir comigo, não precisa esperar eu terminar de falar, tá? Vocês podem ligar o microfone e aí eu só vou deixar acordado com vocês que quando vocês forem falar, eu vou desligar o meu microfone só para não dar eco, fica dando um chiado na gravação, às vezes quando fica dois microfones ligados, tá bom? E aí eu acho que dessa forma eu vou conseguir melhorar a qualidade do áudio para quando eu estiver captando o áudio da participação de vocês. Acho que vai facilitar bastante aí na hora de quem for ouvir, né? Quem for ver a gravação e ouvir o áudio, facilitar, tá bom? Caso queiram, caso queiram também, vocês podem se comunicar, postar dúvidas aqui em mensagens, que aí no final eu vou parar aqui, vou ler as dúvidas e vou sanar as dúvidas, tá bom? Bom, eu recebi algumas solicitações aí ao longo da semana para eu abordar hoje no encontro síncrono. Se me permitem, eu vou começar por elas. Deixa só eu abrir aqui o meu QGIS, que eu me esqueci. Tá abrindo aqui já. Enquanto ele abre, eu vou aqui para a sala de aula virtual e já vou mostrando aqui mais ou menos onde é que se encontram. Eu não tive mais nenhuma dúvida, nenhuma solicitação de auxílio, de ajuda em relação ao módulo 1. Então, aqui a última atividade que vale nota, inclusive, já tivemos aí 183 alunos que enviaram, falta corrigir só uma. Em breve vamos fazer mais uma rodada de correção das atividades anteriores. Eu só queria reforçar aqui que o módulo 1, tudo indica que ele vai fechar realmente agora no dia 31 do 3. Então, em breve, todas essas datas aqui vão estar alteradas para a data correta, tá bom? Eu acho que inclusive lá no cronograma já está aparecendo de forma mais próxima do correto. Deixa eu só ir lá novamente no cronograma, que era uma das perguntas que eu estava recebendo. Quando fecham os módulos? Então, aqui no cronograma já tem uma previsão bem mais próxima do que realmente deve acontecer. Então, o módulo 1, realmente, depois que nós fizemos os cálculos aí do período de entrega, de atividades que vão precisar serem repostadas, serem refeitas, chegamos à conclusão que o módulo 1 deve fechar em definitivo dia 31 de março, tá? Então, em breve eu já vou fazer o ajuste também aqui nas atividades. E depois que fechar para postagens, os alunos que não postaram, só reforçando, perderão direito à vaga. Então, em breve, eu acredito que já na próxima semana, eu já vou ter autorização aí para fazer o comunicado formal por e-mail sobre o encerramento do módulo 1. O módulo 2 aqui também está previsto o encerramento dia 31 do 3, mas aqui ainda dependo de autorização para fechar, então pode ser que aqui mude um pouquinho ainda. Mas já ajustamos as datas para evitar aquela confusão, que às vezes o cronograma aqui não tá, ainda não está batendo, ó, não ajustamos ainda, né? Aqui está 30 de abril, ainda vai ser ajustado, ó. Aqui a data real, aqui já é definitiva, 31. Aqui deve ser realmente 30 de abril, a gente ainda vai fazer o ajuste. Só vou aguardar o início da próxima semana, que eu já vou ter as definições e a gente já consegue aí bater o martelo, tá bom? Não tive mais nenhuma solicitação de auxílio com o módulo 2, então acredito que as explicações dos encontros síncronos anteriores me parece terem sido suficientes, tá bom? Então, nenhuma dúvida, nenhum pedido de auxílio com o módulo 2. Os pedidos de ajuda, né, que eu tive essa semana concentram-se aqui nos módulos 3 e 4. Sendo que no módulo 4 é em apenas uma atividade. Então, como é em apenas uma atividade, eu vou começar por ela,
porque aí quando eu for orientar os alunos, eu vou falar, olha, tá bem na parte inicial da gravação do encontro síncrono lá do dia 12/3. Então ela se refere a essa atividade aqui da videoaula 18. O pessoal, muitos alunos não estão assistindo, né, as videoaulas do início ao fim. Muitas coisas do que eu tenho atendido, não nessa, tá? Nas outras, nas demais, geralmente estão na parte que o aluno não assistiu. Então, assim, tem detalhes de procedimentos realmente do início ao fim da videoaula. Nessa videoaula aqui tem um aspecto muito importante, na verdade mais de um até, tá? O primeiro é que quando eu gravei a videoaula lá em 2023, ó, dia 1º de 11 de 2023, que eu gravei a videoaula, nessa versão do QGIS que eu usava na época, eu não lembro se é a 3.36 ou é a 3.34, eu não lembro agora de cabeça. Mas nessa versão exigia a configuração da projeção do Albers para a gente fazer o cálculo de área certinho, igualzinho o IBGE faz. No Brasil, como nós temos aí vários fusos UTM, eu não estou falando de fusos horários, eu estou falando aqui de zonas, né, de fusos ou de zonas UTM, né? Então aqui é a zona UTM 18, 19, 20, enfim, né? Imagina, se o dado, né, igual por exemplo nesse município aqui que eu acho que é Altamira, né? Esse em azul aqui, ó, tá em mais de um fuso, ó, tá no fuso 21 e 22. Para essa área, para esse polígono, para essa feição, se eu usar, por exemplo, o TM, né, o Sirgas 2000, 21, o TM 21 Sul, o TM 22 Sul, eu não conseguiria calcular a área como um todo. Eu precisaria de outros procedimentos para calcular a área, porque pelo UTM lá do Sirgas, correto mesmo só vai ficar dentro do fuso. Então, qualquer dado que estiver fora pode dar erro aí no cálculo de área. Então, o que o IBGE faz? O IBGE ele utiliza essa nota metodológica. Daqui a pouco eu vou falar desse link aqui, tá bom? O IBGE utiliza essa nota metodológica aqui, ó. Deixa eu só abrir ela. É lá na página 20. Deixa eu só descer aqui. Ele está abrindo ainda. Esses dias minha internet está um pouco lenta, até para abrir o NEAD às vezes está demorando um pouco. Página 13. Aqui acho que eu consigo ir por ali também. Olha lá, cálculo, aqui tem a metodologia de cálculo de área, né? E aí o que o IBGE faz? É aqui, ó. Na verdade aqui agora é a página 23, né? Aqui por esse PDF. Eles utilizam essa projeção personalizada aqui, ó. Ela tem um formato WKT. Então o que o IBGE fez? O IBGE usou o Sirgas, ele usou lá basicamente os mesmos parâmetros do Sirgas, só que o que ele fez? Ele pegou todos esses dados, todas essas informações, aqui tem os parâmetros, enfim, ó, tem tudo aqui, ó, o GRS, tá tudo aqui, né? Aí o que eles fizeram? Eles utilizaram outra projeção UTM, que ou métrica, que é a cônica equivalente do Albers, para o Brasil. E aí o que o IBGE fez? Ele usa os mesmos dados praticamente lá que o Brasil usa oficialmente do Sirgas, olha lá, o mesmo achatamento, os mesmos dados, ó, né, sem tirar nem pôr. Aqui o raio maior, o achatamento, os dados tudo certinho, né? É, do elipsoide lá de referência, o GRS 80, né? De 1980. E aí o que o IBGE fez? Ele conseguiu configurar, porque é uma projeção cônica, ela é equivalente, né? Então a realidade do terreno, o que eu estou mapeando equivale à realidade lá do terreno. Então ela é muito boa para cálculo de área. E o IBGE consegue simplesmente fazer o cálculo de área para o Brasil todo, de uma vez só. Então, de forma resumida, é por isso que eu utilizo aqui no curso, porque esse é o dado oficial, né, é a metodologia oficial que o IBGE usa, né, tem utilizado para fazer cálculo de área para o Brasil, né? E aí, quando a gente personaliza, aqui o IBGE explica que vai ficar lá no QGIS, lá no SRC dele, como user 100.000. Só que aí o que acontece? Ó?
No meu aqui, eu já tenho ele personalizado, ó. Eu ainda uso uma versão que eu já tinha ele personalizado. Deixa eu só pegar aqui as projeções, ó. Então, o meu funciona a que eu já tinha personalizado lá na versão 3.36 a 3.34. Olha lá, basicamente, quando não tem isso aqui, ó, exclui tudo, né? Eu não vou fazer porque não é a ideia aqui da explicação, mas assim, exclui aqui tudo, pronto, vai ficar zerado. Quando não tiver nada aqui, vai clicar no verde e vai aparecer um desse aqui vazio. Aqui em cima vai digitar o nome, que o nome aparece lá no arquivo. Projeção de Albers, acho que está na página de cima lá. O IBGE ainda fala, utilize essa palavra aqui, ó, projeção de Albers, no nome lá, ó. Então vai colocar aqui, projeção de Albers. O formato é WKT, recomendado. Então, esse é o formato recomendado. O correto é só vir aqui, ó, no arquivo, ó, copiar aqui de projects até aqui matters, nesse colchete do final. Ctrl C, vai copiar isso aqui, ó, basta copiar e colar. Então você vai vir cá no QGIS e vai colar aqui. Lembrando que a formatação tem que ficar assim, ó, né? Ela meio que parte do texto fica jogado para a direita, é assim mesmo, tá? Essa é a forma correta. E aqui no final, ó, todos os colchetes. Eu vou lá, confiro, ó, 3 colchetes. Aqui, cadê? Um, dois, lá tá 3, né? Mas ele, eu acho que inseriu um a mais aqui. Mas no final deu certo. Bem, enfim, vai copiar e colar. Eu não sei se o IBGE também mudou lá a nota, né? Mas pronto. Depois vamos clicar aqui em validar. Aí vai aparecer essa mensagem, ó. A questão é, deixa eu voltar aqui. Depois que copiar e colar, tudo certinho, o que está acontecendo? Quem tem apenas a versão do QGIS 3.40, quando clica aqui em validar, ao invés de aparecer essa tela dizendo que esta definição de projeção WKT é válida, vai aparecer uma janela maior dizendo assim, que a projeção do Albers já se encontra personalizada no QGIS e que o SRC dela tem o EPSG 10.000, eu não lembro agora de cabeça o número, é 10.000 e alguma coisa. Assim que eu conseguir, eu vou formalizar essa orientação também e vou colocar lá na sala de aula virtual, lá em orientações, bugs e erros. Eu vou habilitar esse bloco lá. Então, assim, então a orientação é bem simples. Como personalizar está lá na videoaula. Os alunos não estão tendo dificuldade. Qual tem sido o problema? Quando já está no QGIS, a janela aqui não é a mesma da videoaula. E aí vai aparecer o número do EPSG. É só vocês anotarem aí o número do EPSG. Pessoal, minha criança, minha bebê está brincando aqui, ela está falando muito alto. Me permitam só eu orientá-la aqui a falar um pouquinho mais baixo. Só um minutinho. Eu vou só desligar aqui meu microfone, eu já retorno. Bom, deixa eu só voltar aqui então para finalizar a orientação. Então, o aluno que aparecer a mensagem diferente dessa aqui, lá no QGIS dele, o procedimento é bem simples. Basta então você anotar o número que vai aparecer aqui, é 10.000 e pouco, não tem no meu QGIS, por isso que eu não tenho ele anotado aqui ainda, mas é 10.000 e alguma coisa, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar e pronto. Vocês vão clicar em OK e vão fechar essa janela. Quem aparecer essa mensagem dizendo que já tem, resumindo, não precisará personalizar o sistema do Albers aqui no QGIS. Significa que já tem no QGIS. O discente que aparecer essa mensagem aqui, significa que a personalização era necessária. E aí, o que o discente vai fazer? O discente só vai clicar em OK, tá bom? E depois, para validar ela aqui, vai clicar em OK novamente. Só esse procedimento. Deixa eu só verificar se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Eu acho que dessa vez foi um dos procedimentos que eu mais tenho feito. André, pode falar, fica à vontade. Professor, minha dúvida é o seguinte: o senhor viu que o senhor mostrou esse número aí, né? Que está chegando para mim aqui, está chegando bem pequeno. Essa aula ficará gravada para a gente depois, caso de uma dúvida, a gente ter acesso a ela? André, muito obrigado pela pergunta. Sim, eu estou conseguindo gravar aqui e
eu vou tentar deixar ela, inclusive, com menos de 1 hora hoje para eu conseguir subir para o YouTube. Vou sim. A ideia é que fique gravada, tá bom? Então, se alguém estiver tendo esse problema, espero que auxilie, tá? Deixa eu só minimizar. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Eu posso avançar? Deixa eu só verificar aqui se tem alguma dúvida. O Renailton, ele tá com dificuldade na 25. Tá. Eu vou pedir depois para você detalhar para mim só qual é a sua dúvida, tá bom? A gente pode sim revisar lá da 25. Avançou bastante, parabéns, que coisa boa. Ficará assim, tá, Ana Cristina? Eu vou coloquei ele lá na sala de aula. Eu tô colocando aqui, ó. O Lúcio tá tranquilo. Eu vou voltar lá na videoaula 15 também, tá, Lúcio? Essa gravação vai ficar. Se eu sair daqui, deixa eu só abrir uma outra aba. Que tem mais uma coisa que eu preciso falar aqui, eu vou esquecer se eu fechar. Vai ficar aqui, ó. Enquanto eu mando lá no grupo, né? E vai ficar aqui também, encontros síncronos. E aqui tem a data que eu fiz a gravação. A última foi dia 5, dia 26. Teve uma que nós não tivemos. E aqui dia 12. Então eu estou tentando manter o histórico aqui certinho. Vai ficar aqui, tá bom? Só se o YouTube não permitir, por exemplo, a hora que eu estava falando com a minha filha, se eu não cortar ali, provavelmente pode ser que dê problema. Eu tenho que lembrar de editar aquela parte lá. Pode ser que ele reclame e bloqueie o vídeo, mas assim, se acontecer, eu edito novamente e tento subir. Vai ficar aqui, tá bom? Deixa eu só voltar agora lá, onde é que eu estava. A última explicação nessa videoaula 18. Então a nota técnica está aqui dentro, tá? Tá tudo aqui dentro da videoaula. É texto pra caramba, né? Eu peço que vocês leiam com calma, com bastante cuidado, mas a nota técnica está aqui. E a grade UTM mundial está aqui, ó. Vocês podem abrir ela em outro link, ó. Então a grade está aqui. Vocês só vão precisar baixar todos os arquivos, tá? Então é importante que vocês façam download aí de todos os arquivos para não dar problema. Uma forma que eu uso para baixar, eu venho aqui, ó, no nome dele aqui em cima e eu costumo pedir para baixar. Geralmente, quando eu faço isso, baixa tudo de uma vez, numa pasta, só que geralmente, às vezes, o arquivo vai zipado. Então, por aqui é legal porque alguns arquivos dá trabalho para baixar, tá? Como por aqui ele baixa na pasta tudo dentro, né, de uma vez só, depois é só vocês descompactarem a pasta, deszipar a pasta, que provavelmente vai dar tudo certo, tá? Então essa era outra orientação. Porque a orientação que eu gravei na videoaula lá em 2023 tá dando erro naquela página lá para gravar, para baixar a grade UTM mundial. Então, para contornar esse problema, eu coloquei no Drive e compartilhei o link aqui com vocês, tá bom? Bom, acho que eram essas as orientações na 18. Eu vou rapidamente agora deixa eu só ir pela ordem aqui. O pessoal está pedindo para eu revisar a videoaula 15. Eu vou nela agora, tranquilo. Estava previsto, eu estou recebendo muitas solicitações nela. Se você quiser detalhar aqui qual é a sua dúvida, Lúcio, porque eu não vou fazer a revisão de tudo. Eu vou focar principalmente nas dúvidas que eu tenho recebido. Então, se você quiser detalhar para mim aqui no chat, na videoaula 15, qual é a sua maior dúvida, me ajuda, tá? Que aí eu sano, pode falar, fica à vontade. São coisas, na hora que vai montar lá para habilitar, a gente coloca o norte, na hora de colocar o N do norte, a seta fica, mas o N do norte eu não estou conseguindo colocar, não. Tá? Tem aquele N pequenininho em cima. Tá? Eu até já mandei sem mesmo, porque vai ir tocando o barco para né, fazer, atacando as outras coisas. Mas esse foi um detalhe. E o outro, esse é muito rápido, na hora de centralizar o título. Mas o principal para mim é esse N do norte. Esse Nzinho é o N, não a seta, é o N. Perfeito, obrigado por detalhar para mim. Exatamente essa é agora a parte que eu vou revisar. Deixa eu só vir aqui pela sala de aula virtual. As dúvidas que eu tenho recebido, que eu recebi, né, que eu pedi, que os alunos me pediram para eu gravar e deixar registrado, não teve nenhuma da 10, não teve nenhuma da 11, eu abordei até no encontro 5 no anterior, né? Não teve nenhuma de rotulação dessa semana. Alguns alunos, eu só vou passar rapidamente aqui, Lúcio, na 14,
Só para eu sanar a dúvida dos colegas da turma, e eu já avanço aqui, é bem rápido, tá? Na 14, qual a dúvida que o pessoal está tendo? Deixa eu só abrir um shapefile aqui para não ficar vazio e vocês entenderem bem o que eu estou explicando aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui, por exemplo, na base do IBGE. Eu vou pegar aquele limite dos estados brasileiros. LML, países, cadê? Eu esqueci de pegar o óculos. Tá aqui, unidades da federação. Pronto, tá aqui. Então agora acho que vai facilitar vocês visualizarem, tá? Quando eu jogar lá. Bom, qual a dúvida dos alunos, né? A primeira dúvida que eu tenho recebido é: criar um novo compositor está sendo tranquilo, ninguém reclamou ainda. Aqui, ó, eu venho aqui, ó, novo compositor, por aqui é rápido. Ah, professor, eu não estou com essa barra ferramentas do projeto habilitada. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde não tem nada na barra de ferramentas, vou clicar com direito, eu vou vir aqui em barras de ferramentas e vou localizar barra de ferramentas do projeto. Se aqui estiver desligado, ela realmente não vai aparecer aqui. Então já respondi a primeira dúvida, né, que eu recebi lá durante a semana. Então clicando aqui com direito, eu venho em barra de ferramentas, habilito barra de ferramentas do projeto. Aí só reforçando, os discentes que tiverem dúvidas em relação a habilitar e desabilitar as barras de ferramentas e os painéis, eu peço que retornem lá na videoaula 3 e treinem novamente. Eu acho que vale a pena, porque são habilidades muito importantes. Os discentes que não desenvolveram, né, essa facilidade, essa habilidade de habilitar e desabilitar painéis e barras de ferramentas, acaba penando um pouco quando chega no módulo 3. Eu acho que vale a pena, quem tiver com dificuldade, voltar na videoaula 3 e reforçar. Então, aqui, ó, novo compositor, né? Cliquei lá, criar, imprimir layout, eu vou colocar aqui só teste, né? Mas aí vocês colocam os nomes certinhos, só para não perder muito tempo. Depois que eu clicar em OK, ele vai abrir uma outra janela. Eu só queria mostrar aqui para vocês. Eu vou restaurar essa aqui, ó. Duas janelas, ó. Então, aqui atrás eu tenho a janela do QGIS e aqui eu tenho a janela do compositor de impressão. É legal que alguns alunos não tinham percebido que nós temos duas janelas, né? Então, assim, só confirmando, temos duas janelas, tá bom? Então, quando eu abro o compositor de impressão, só reforçando, realmente eu estou trabalhando com duas janelas. E aqui embaixo, ó, nessa barra de status aqui embaixo, ó, eu consigo, se eu parar o mouse aqui em cima do login do QGIS, ó, aqui eu acesso o QGIS. Se eu for lá novamente, ó, aqui eu acesso o compositor de impressão. Eu sei que tem outras maneiras de fazer isso. Eu me acostumei a fazer dessa forma, para mim é mais rápido. Eu faço assim de forma tão instantânea que às vezes eu nem percebo mais a forma que eu estou fazendo, né? Aqui eu queria só reforçar a mesma coisa que eu acabei de falar em relação ao QGIS. Se eu arrastar o mouse aqui, ó, onde não tem nada, onde está em branco, e clicar com o botão direito, eu consigo habilitar e desabilitar painéis. Perceba que são bem menos. São poucos. Então, se vocês quiserem treinar aí, saber o que é o que, vocês podem ir ligando, desligando para vocês conhecerem. Aqui embaixo, ó, nós temos as barras de ferramentas do compositor de impressão. Aqui é da mesma forma. Ó, se eu clicar aqui, eu desabilito, ó, sumiu. Clico novamente, ó, habilitei, ela aparece novamente igualzinho lá no QGIS. Então, assim, vale a pena, muito a pena vocês treinarem isso aqui também. Outra coisa importante é que as barras de ferramentas, elas são móveis, da mesma forma que nós temos lá no QGIS. Ó. Eu parei o mouse aqui em cima desses pontinhos aqui, ó, virou essa cruzinha para cima e para baixo, para lado, os lados. Cliquei com o botão esquerdo, segurei e arrastei, ó. Eu arranquei a barra de lá. Ah, eu quero encaixar ela novamente, ó. Parei o mouse bem aqui, ó. Cliquei, segurei, arrastei. Percebam que quando eu arrasto, ó, com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu arrasto. Estão vendo aquele invólucro azul lá atrás? Ó, é onde a barra vai encaixar. Se eu soltar ela, ela encaixa exatamente onde apareceu, como se fosse aquele indicativo azul de onde a barra de ferramentas ia ficar. Então, isso funciona para barra de ferramentas e também para painéis.
que está acontecendo com os alunos que estão começando agora no QGIS? Na medida que eles vão tentando, né, aprender a mexer com os painéis, eles vêm cá e desacoplam aqui, ó, um painel. Tem aluno que está trabalhando com os painéis soltos, assim, ó, igual estava ali, ó, solto. Ah, professor, não estou conseguindo ver isso, aquilo. É porque o painel está solto. Então, se vocês clicarem aqui onde está escrito o nome do painel, ó, segurar o botão esquerdo e arrastar, vocês encaixam em cima, do lado, embaixo, ó. Então elas são móveis, ó. Onde está aquele invólucro azul atrás, ó, se eu soltar, encaixa em cima, ó. Se eu fechar aqui, ó, eu tenho que vir cá novamente, clicar com o botão direito e eu vou pedir para habilitar itens painel, ó. Eu tinha acoplado aqui, ele reaparece aqui. Ah, como é que eu faço para voltar aqui para a direita? Eu posso desacoplar, clico aqui na barra onde aparece o nome, ó, lá em cima, ó. Clico com o botão esquerdo, arrasto, espero aparecer aquele invólucro azul atrás, ó, e quando aparece certinho onde eu quero, eu solto. Ele encaixou aqui. Então, esse procedimento para layout de impressão, ele é extremamente importante, porque se você tiver com um painel tampando por exemplo, as propriedades do item aqui embaixo, ó, você vai ter muita dificuldade de trabalhar. Então, ter a facilidade de acoplar os painéis certinhos aqui ajuda muito. Essa é uma maneira. Outra maneira que aparece no compositor de impressão é como se fosse essa forma de abas, ó, tá vendo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 painéis. Se eu vir aqui em cima, ó, eu posso inclusive desabilitar, ó, por exemplo, composição painel, ó, fechou um painel, agora só tenho 3. Para habilitar, ó, cliquei com direito, composição painel, abriu aqui. Está acontecendo de vários alunos desacoplarem aqui e estão com dificuldade depois de acessar a propriedade dos itens do mapa. Então, qual o procedimento correto se o seu painel estiver solto? Você vai parar o mouse aqui em cima nessa barra onde aparece o nome do painel, aqui na mesma barra onde aparece o xizinho no final. Ó. Eu gosto de parar em cima do nome, que eu acho que é mais fácil de explicar. Ó. Desfazer histórico. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, pressionei, arrastei, e aí para ele ficar na forma de abas, eu arrasto para a parte de baixo, e quando aparecer esse invólucro azul, eu solto. É como se eu estivesse empilhando os painéis. Ó. Aqui eu clico, arrasto para a direita, ó. Eu consigo ajustar os meus painéis. Então, o seu painel estar ajustado, né? Dessa forma, facilita na hora que você for fazer lá o seu layout de impressão, o seu mapa. Outra coisa importante que eu também recebi pedido de ajuda é que o painel, às vezes, sem querer, encolheu e ele fica assim, ó. Então o discente não estava conseguindo visualizar as propriedades do item. Então, qual é o procedimento nesse caso aqui? Você vai parar o mouse bem aqui no limite do painel, perceba que ele vai virar, aqui é uma setinha, né? Quando eu paro o mouse no limite dos painéis, vira essas setinhas para cima e para baixo, com a barrinha dupla no meio. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, pressiono, seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto o painel para cima. Então, o ajuste da altura e da largura dos painéis é móvel e eu consigo ajustar de acordo com a minha necessidade. Às vezes, a propriedade do item exige uma visualização muito grande, aqui no sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo. O que eu faço? Eu coloco ele bem para cima e eu coloco ele bem largo para eu visualizar o que eu preciso. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O ajuste do painel aqui, ele é móvel, cliquei, segurei, arrastei, e o usuário ele pode personalizar aqui de acordo com a necessidade. Outro pedido de ajuda foi com as linhas guias, mas a dúvida era tão simples que eu nem vou gastar muito tempo. Alguns alunos não estavam aparecendo as linhas guias. Então, para aparecer, vocês vão vir aqui em exibir e vocês vão localizar aqui embaixo, ó, cadê linhas guias? Item, peraí, adicionar, é lá mesmo, exibir. Eu tô sem o óculos para eu achar aqui, mostrar guias, ó.
Opa, deixa eu exibir novamente. É régua, desculpa. É por isso que eu não tô achando. Aqui, mostrar régua. Pessoal, deixa eu só pegar meu óculos, porque vai me ajudar. Espera aí. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu só vou desligar meu microfone, fiquem à vontade. Pronto. Agora sim eu enxergo melhor. Então aqui, ó. Desabilitei, as réguas sumiram. Ai, professor, não aparece a régua, igual tá lá na videoaula 14. O que que eu faço? Exibir, mostrar réguas. Só isso, tá? E aí, para eu arrastar, ó, se eu quero arrastar uma linha guia vertical, ó, vou parar o mouse em cima da régua vertical, cliquei com o botão esquerdo, virou a setinha para os lados, ó. Com o botão esquerdo pressionado, eu arrasto, soltei a linha guia. Aqui, ó, na opção guias, deixa eu só largar aqui para vocês lerem melhor, eu consigo ver deixa eu chegar para cima, olha como é útil isso aqui, ó. Linha guia vertical. Ah, eu só quero 0,5. Opa. Ou melhor, 5 milímetros. Eu apago 0, 5 milímetros. Ele ajusta para mim, ó. Então, se eu usar o painel guias, né? Linhas guias aqui, guias. E se eu colocar, eu posso até colocar aleatório aqui, ó. Eu coloquei. Aí eu quero que tenha 20 milímetros. 20, Enter. Ele já ajustou para mim a linha guia. Bom, essas eram as orientações da videoaula 14. Eu agora vou para as da videoaula 15, inclusive eu vou abordar as que o Lúcio pediu. Ah, André, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Eu percebi, professor, as dúvidas que eu estava, o senhor acabou de tirar agora, que se a gente for pensar, analisar, esse barra é igual a do Word, né? O Word, às vezes, não está faltando alguma coisa, o cara vai lá e adiciona, né? Marca, né? Exato, exatamente, André. Então, assim, Porque eu tinha, logo que eu comecei a usar o QX, sem querer, acabei ocultando a barra camada. Rapaz, mas deu uma dor de cabeça, passei 2 dias. Aí eu digo, mas eu não vou perguntar do professor, eu vou ter que descobrir só. Aí foi indo, até que eu descobri. Né, que era para visualizar Brasília, não tem aquela atividade lá, né? Aí até que ontem eu consegui, depois estava com uma semana eu tentando. Mas eu consegui sozinho agora. não, perfeito. E é assim que a gente aprende muito, viu, André? Depois que você resolver a dúvida que você está tendo, você aprende, fixa o aprendizado e é permanente, né? Então, assim, esse procedimento de procurar, às vezes, resolver o problema é muito importante, tá bom? Então, aqui na videoaula 14 era isso. Essas foram as dúvidas que eu recebi. Se alguém tiver mais alguma dúvida da 14, vocês podem falar. Eu vou agora para as dúvidas da videoaula 15, tá? Eu não vou fazer a revisão para não ficar aquela coisa longa, maçante, porque já está na videoaula. Eu vou focar nas dúvidas, tá? Inclusive a do título que o Lúcio colocou também, eu tinha recebido. Eu recebi da legenda, eu recebi da inserção da, da imagem. Eu vou também falar da seta indicadora de norte. Como eu não tive nenhuma solicitação em relação à simbologia e rotulação, eu não vou mexer, tá bom? Então, aqui no encontro síncrono, eu vou focar na dúvida dos alunos. Inclusive, eu vou inserir o mapa aqui meio que aleatório, só mesmo para a gente não perder muito tempo. Ó. Então, eu vou colocar aqui o mapa. Eu vou, inclusive, aproveitar aquelas linhas guias. Ó. Vou deixar um espaço aqui na direita para legenda e um espaço abaixo aqui para grade. Pronto, inseri o mapa, né? Bom, deixa eu só mudar aqui para propriedades do item. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse painel itens. Por aqui eu seleciono, quer ver? Deixa eu tirar a seleção. Por aqui eu clico e seleciono o item certinho que eu quero. Isso aqui é editável, ó. Então aqui eu posso colocar mapa do Brasil. Às vezes tem um mapa com 2, 3, 4 submapas. Eu posso colocar aqui submapa 1, 2. Então isso aqui ajuda muito. Porque na hora que eu for selecionar para fazer um procedimento, eu seleciono certinho por aqui, caso eu precise de precisão grande, né? Bom, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar. Outra coisa é que às vezes o aluno está aqui, ó, tentando inserir grade, ajustar a escala. Então aqui eu já tiro outra dúvida, bem rápido, ó. Para eu ajustar escala, inserir grade, para eu ajustar o mapa, primeira coisa, ele precisa estar selecionado.
Se ele não tiver selecionado aqui na minha área de trabalho, eu não consigo fazer nada com ele. Eu posso selecionar por aqui, é bem rápido, ó. Vou clicar fora. Eu posso pegar essa terceira ferramenta aqui, ó, que é selecionar mover. Clico sobre o item que eu quero, ele também está selecionado. O item selecionado fica geralmente em negrito aqui no item, tá? E eu só consigo alterar por aqui, ó, propriedades do item. Tirei a dúvida que eu recebi. Então, essa era a dúvida, né? Onde eu mexo na escala, insiro a grade. A escala eu ajusto pelas propriedades do item, por esse painel. No caso, me parece que o painel do colega, eu acho que ele estava desabilitado. Eu não sei exatamente, eu tenho que olhar de novo o print lá. Mas assim, se tiver desabilitado, é só vir aqui em cima, cliquei com o direito, propriedades do item do painel, habilitei novamente. Aí eu clico nele aqui, ó, propriedades do item. Se o seu painel abrir solto aqui na tela, basta você parar o mouse aqui em cima, cliquei com o botão esquerdo, arrasto para a parte de baixo, que é onde ele já... Eu gosto assim, né? Apareceu o invólucro atrás, soltei, ajustei o painel aqui. Se ele aparecer lá no final, eu posso clicar nele, segurei com o esquerdo, sempre em cima do nome, tá vendo? Ó? Arrastei ele para o início. Então, só reforçando a dúvida que eu recebi ao longo da semana e pediram para eu gravar, tá? Então, para ficar gravado, é dessa maneira que eu vou ajustar escala e grade, aqui pelas propriedades do item. Eu aproveito, não teve dúvida, mas eu vou reforçar essas ferramentas aqui, ó. Umas que eu uso, que a gente vai usar muito é essa, selecionar mover. Se eu clicar fora, em cima do papel, e eu não tiver com nenhum item selecionado, aqui em cima não vai estar mais em negrito. Se eu clicar no mapa, ele fica em negrito. Se eu clicar fora, ele perde o negrito. Dessa forma, eu sei que o item aqui na minha área de trabalho está selecionado. Se eu clicar na folha de papel em branco, ou se você personalizar ela de outra cor, selecionar mover item, essa terceira ferramenta, vai aparecer o tamanho do papel. Aqui está personalizado para A4, está paisagem. Aqui eu consigo ajustar para retrato, eu consigo mudar o tamanho do papel, eu vou deixar paisagem, depois vocês brincam aí. Como é que eu acesso? Eu pego aqui a terceira ferramenta, selecionar mover, clico no papel. Eu acesso as propriedades da folha. E aqui eu consigo alterar fundo. Ó. Eu posso colocar, por exemplo, o fundo preto, ó, quem gostar. Aqui eu posso alterar para amarelo. Eu não consigo trabalhar, eu só consigo trabalhar com ele branco. Mas assim, você pode testar aí quais são as suas preferências em relação ao fundo aqui da folha de papel, tá bom? Bom, agora sim, eu vou falar dessa ferramenta deslocar layout. Lá no QGIS, ele desloca o mapa, né? Aqui, ó, ele não, dependendo do que eu for fazer, eu não vou conseguir fazer muita coisa, tá vendo? Ó? Então, a funcionalidade dele aqui, às vezes, não é tão grande. Eu uso mais essa aqui, ó, ver tudo. Então, essa aqui eu uso bastante. Se eu pegar aqui e aproximar, ó, ele vai aproximar da folha de papel. Se eu clicar afastar, ele afasta. Se eu clicar 1 para 1, essa seria a escala aqui 1 para 1 nesse mapa, nessa escala. Se eu clicar em ver tudo, volta para a folha de papel novamente. Então vale muito a pena vocês treinarem usar isso aqui. Deixa eu só aproximar aqui. Eu acho que aqui eu vou conseguir usar. Ó. Cliquei e arrastei. Ó. É próximo lá do QGIS. Mas se eu estiver vendo tudo, eu não vou conseguir usar essa ferramenta aqui, mover item. Ó. Deslocar, perdão, aqui é deslocar layout, né? Então, se eu tiver com bastante zoom, eu consigo usá-la. Se eu não tiver zoom, eu não vou conseguir usá-la, tá? Essa aqui eu quase não uso, então aproximar, mas depois vocês podem testar. Ó, eu confesso que eu já me acostumei muito a usar aqui em cima. Essa eu acho que eu nunca nem usei, na verdade. E outra que vocês vão precisar bastante, só que primeiro eu tenho que pegar, selecionar, mover. Seleciono o mapa. Uma que vocês vão usar muito é essa aqui, ó. Mover conteúdo.
De cima para baixo é 1, 2, 3, é a quarta ferramenta. Olha o que acontece. O mapa tem que estar selecionado. Se eu clicar com o botão esquerdo e segurar, ó, eu ajusto o tema do mapa. Isso aqui é muito importante. A quarta ferramenta, mover o conteúdo do item. Se eu tiver com ela, se eu pegar antes, eu tenho que ter selecionado o mapa, né? Depois, com ela, eu arrasto, eu ajusto o meu item, o meu tema. Eu vou colocar aqui, ó, escala 25 milhões, ó. Olha lá, 25 milhões, Enter. Aproximei, essa é uma escala maior do que a que estava, né? Maior resolução. Deixa eu tentar aqui um 20 milhões. Deixa eu só ver aqui se vai dar certo. Ficou muito em cima, acho que uns 21 milhões. 21, 22 milhões aqui, para esse tamanho de mapa funcionaria. Tem umas ilhas aqui, ó, Fernando de Noronha, São Pedro de São Paulo, que às vezes eu costumo fazer assim, ó, eu coloco o mapa do Brasil um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, eu tento deixar a parte de cima e de baixo mais ou menos do mesmo tamanho, porque às vezes a pessoa quer que as ilhas apareçam, então às vezes é necessário deixar esse espaço aqui. Então mostrei esse item, toda vez que vocês mexerem lá, a escala aqui vai bagunçar, ó. 21 milhões, Enter, ajustei a escala. Eu vou clicar fora para salvar isso aí, tá? Então salvei. Bom, outra coisa que o pessoal estava com dificuldade era a questão da inserção da grade, né? Então eu já vou para essa parte aí, ó. Grade. Eu clico aqui em grade. Antes, deixa eu fazer o caminho todo. Para aí. Ó, eu vou pegar aqui selecionar mover, cliquei fora. Por que que eu mudei? Se eu ficar com a quarta ferramenta, eu vou deslocar o meu mapa aqui toda hora. Então eu vou pegar a ferramenta de deslocar, mover, item. Agora eu vou selecionar o mapa, eu vou clicar nele, ó, selecionei. O problema é que dependendo da forma que você clicar, você arrasta o mapa do lugar. Então, às vezes, por aqui é mais seguro, né? A escala tá ok, vou descer na barra aqui de rolagem, eu estou na propriedades do item, vou vir aqui em grades, maisinho, grade, cliquei, selecionei, modificar grade. Eu entrei no subpainel. Então, aqui nesse subpainel, eu vou colocar um intervalo. Para essa escala, eu acredito que um de 20 em 20 graus ele vai inserir a grade. Lembrando que o meu projeto está em graus, né? Sirgas 2000, coordenada geográfica, ó, 20, inserir a grade. Ah, professor, eu queria deslocar. Ah, eu vou de 2 em 2 graus ali, ó, tá deslocando, ó. Na verdade, eu quero colocar negativo, ó, menos 1, ele deslocou para a esquerda. Então, eu centralizei aqui, ó, o meu eixo X. Desloquei ele para a esquerda. Ah, eu quero agora deslocar o meu eixo Y. Eu quero que ele desça. Deixa eu ver se é negativo ou positivo. Eu nunca decoro esse negócio. Menos 2, ó. É negativo também. Quando eu quero que a grade desça, é negativo. Eu vou colocar menos 3, ó. Menos 3, ó. Desceu, centralizou bem. Qual é a orientação aqui? Aí já aproveito passando a dúvida do pedido de ajuda que eu recebi ao longo da semana. Não pediu para gravar, mas eu vou deixar gravado. Para você conseguir deslocar grade, o intervalo do deslocamento pode ser positivo ou negativo. Entretanto, o intervalo tem que ser bem inferior, menor do que o intervalo da grade. Eu coloquei de 20 em 20 graus. Aqui eu desloquei de menos 1 grau só, aqui menos 3 graus. Então, 3 para 20 é bem menor, né? Bem menos, um intervalo menor do que o intervalo da grade. Isso aqui é de extrema importância, tá? Outra coisa, professor, eu estou com dificuldade, moldura ninguém falou, com dúvida, mas você pode colocar uma moldura, por exemplo, uma linha de borda, você pode pôr uma moldura no mapa, depois vocês testam, né? Ninguém falou de moldura, então eu vou encolher aqui. Professor, como é que eu coloco o símbolo de sul e norte aqui na minha grade? Isso eu recebi solicitações, então é aqui, ó. Quando é Brasil, eu testo primeiro grau, minuto, segundo com sufixo. Não tem nada, nenhum grau quebrado, tá tudo inteiro, ó, números inteiros. Então eu vou vir aqui, como não tem minuto, só tem graus, eu vou colocar grau, minuto com sufixo. É o suficiente, olha lá. E tinha aluno com dificuldade de colocar a escrita na vertical.
É aqueles casos, né, que às vezes o aluno passa meio rápido pelos procedimentos e não executa tudo. Mas assim, tem lá na gravação da videoaula, eu vou reforçar aqui. Aqui tem a parte, ó, esquerda. Então, esquerda é essa grade da esquerda, ó. Aqui, né, a coordenada da esquerda. Está na horizontal. Cliquei, vou colocar vertical ascendente. Olha lá, escreveu vertical ascendente. Agora eu vou clicar fora aqui para não danificar lá. Que se eu parar aqui e ficar rodando, eu estou rodando a bolinha do meu mouse. Olha lá, tá vendo? Ó? Se eu rodar a bolinha do mouse, aquela do centro aqui, eu danifico a escala, tá vendo? O dado. Ó. Na verdade, isso acontece praticamente em todos os lugares aqui no QGIS, né? Quando tem uma caixinha dessa com a setinha, se eu parar o mouse e ficar rodando a bolinha, eu danifico o dado. Então, toda vez que eu ajusto, eu clico fora e evito de ficar parado lá para não danificar. Vou vir na barra de rolagem, direita, ó, horizontal também, ó. Cliquei, vertical, ascendente. Essa era a dúvida. Tinha um aluno também com dificuldade de tirar esse monte de zero do final. Pessoal, é só aqui embaixo, ó, precisão da coordenada, zero. Só isso. Ah, eu quero colocar em negrito. Ninguém pediu, né, para eu gravar, mas eu acho que ninguém está tendo dificuldade. Mas se tiver dificuldade, vocês também podem colocar esses dados aqui em negrito. Deixa eu só mostrar onde fica aqui embaixo. Ó. Eu acho que é na outra. Deixa eu ver se é eu acho que é na outra aqui. Peraí, grade. Não, é na grade. Olha lá, eu fiquei alguns dias sem inserir grade, ó. Já esqueci onde é que ajusta a fonte, tá vendo? Olha lá, desenhar coordenadas, tá aqui embaixo, quer ver? Tá não? Grade, fonte. Aqui, ó. Fonte, tá aqui, ó. Cliquei na fonte, lembrando que o mapa tá selecionado, né? Tá, eu vou ajustar aqui a fonte, ó. Só para reforçar mesmo, né? Arial. Ah, eu quero colocar negrito. Negrito. Coloquei a coordenada em negrito. Vou sair do subpainel, voltei para o painel principal propriedades, tá? Então, em relação à grade era isso. Eu vou avançar agora, se me permitem, para o título, que inclusive o Lúcio pediu, né? O título, geralmente eu faço dessa forma, ó, adicionar um rótulo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mudou o nome, é isso mesmo. Eu costumo parar no início da folha de papel, ó. Cliquei, segurei, vou para o outro lado. Ó. Eu costumo fazer assim quando eu estou ensinando, orientando alguém que está começando. Ó. Aqui eu cheguei no outro extremo da folha de papel. Ó. E eu gosto de deixar o título não muito em cima da coordenada. Soltei. Aqui, se eu precisar ajustar, ó, cliquei, segurei, eu posso arrastar para a direita, ó. Eu posso arrastar para a esquerda, para a direita, enfim. Se bem que aqui eu acho que eu danifiquei o negócio. Pronto, foi. Ah lá, sumiu. Ah, meu título sumiu. Ele está aqui, ó. Lauren, está em itálico aqui, ó. Então, se eu quiser selecioná-lo, eu pego. Ah, perdi a seleção dele. Inseri, mas não estou vendo. Pego aqui, selecionar, mover. Venho aqui em itens. Tudo que eu inseri no meu mapa aparece aqui. Cliquei sobre ele, ó. É o mesmo símbolo aqui do T, ó. Ele aparece aqui também. E aqui embaixo eu consigo mudar o nome, ó. Por exemplo, mapa, vou colocar estados do Brasil, para ser mais rápido. Olha lá, o título está pequenininho aqui, ó. Agora, como é que eu vou fazer o ajuste? Eu desço a barra de rolagem, vou clicar aqui em fonte, ó. Fonte, vou alterar isso aqui para Arial para ficar personalizado, padronizado, ó, Arial. O título, tem gente que gosta de colocar em negrito, enfim, eu vou colocar. O tamanho da fonte aqui eu vou ajustar para, sei lá, uns 18. Não vou exagerar muito não, deixa eu pôr 20. Mas 20 vai ficar exagerado, acho que 18 tá bom. Bom, agora eu vou descer na barra de rolagem. Aqui eu terminei de ajustar a fonte, pronto. Vou voltar para o painel principal. Voltei, ó, se eu subir aqui aparece onde eu digitei, eu estava no subpainel, né? Agora eu vou digitar, eu vou pedir para colocar aqui moldura, ó. Ele colocou a moldura para mim, ó. Tanto é que aqui está errado, ó. Vou me aproximar aqui para ajustar, ó. Cliquei, selecionei, vou arrastar, lá, para o início da folha de papel. Aqui eu ajustei, ó. Ver tudo, ou então pego aqui mover e vou lá para o outro lado, ó. Aqui tá certo. Beleza, ver tudo de novo. Bom, agora qual é o ajuste que eu vou fazer? Né? Eu já verifiquei, tá bem na borda do papel, tá ok. Clico lá em título, desço na barra de rolagem. Ó.
Eu vou vir aqui na opção alinhamento horizontal, vou clicar aqui e vou pedir para ficar no centro. Então ele já centralizou. Horizontalmente ele centralizou a escrita. Agora verticalmente eu vou pedir para ele ficar no centro também. Alinhamento vertical, topo, clico aqui na setinha, cadê? Centro vertical. Eu posso colocar na base, ó. Eu posso colocar no topo, eu posso colocar no centro. Dessa maneira eu consigo ajustar o meu título, tá? Eu tenho o hábito de colocar moldura no título. Algumas pessoas não gostam. Quem não gosta é só tirar a moldura aqui. Vou pegar agora a ferramenta Selecionar Mover, cliquei fora, encerrei o procedimento. Caso eu não queira colocar moldura no título. Se eu quiser colocar moldura, posso selecionar por aqui, ó, também, lembrando que eu tenho que estar com essa ferramenta selecionada. Vou descer na barra de rolagem, moldura, inserir a moldura. Eu posso mudar o plano de fundo, depois vocês vejam aí com cuidado, eu posso mudar a cor da linha, depois vocês veem aí com atenção. Tá branco, eu posso colocar esse fundo de outra cor, enfim. Depois vocês veem com cuidado. Lúcio, depois digita lá para mim se eu expliquei direitinho a parte do título, tá bom? Eu vou falar agora da seta indicadora de norte. Como eu gosto de inseri-la. Selecionar mover, seleciono o meu mapa. Eu gosto que o meu mapa esteja selecionado para eu indicar para o QGIS. Olha, QGIS, eu quero inserir uma seta indicadora de norte. A referência espacial é para esse mapa. Então eu tento indicar para ele dessa forma, né? Pego aqui adicionar, seta indicadora de norte, né? Adicionar seta, cliquei com o botão esquerdo. Vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, segurei, arrastei, vou fazer um quadradinho aqui, ó. Não vou exagerar, que senão vai ficar muito grande. Soltei. A dúvida do Lúcio, né? Como é que eu coloco o N lá em cima? Ah, perdi a seleção. Verifico se eu estou aqui com a opção selecionar mover, seta norte. Se quiser mudar o nome, ó, clico duas vezes, fica editável. Eu digito o nome que eu quero aqui, em todos os lugares, tá? Se você precisar. Então, ó, selecionei o mapa, selecionei a seta indicadora de norte. Vocês vão ver aqui em grupos SGV, ó, imagens SGV. Vocês vão clicar em Arrows aqui, ó. E aí, o que vocês precisam fazer, Lúcio? Vocês vão clicar, por exemplo, eu vou pegar essa aqui, eu já estou com ela, né? Pronto. Se eu quiser alterar para essa outra aqui, ó, pronto. Mudei. Não essa aqui eu acho que não vai aparecer também, olha lá, Lúcio. Como é que eu faço para aparecer, ó? Ih, perdi a seleção. Ferramenta selecionada, seta de norte. Eu vou descer aqui na barra de rolagem da propriedades do item. Qual item? Da seta indicadora de norte. O item selecionado é a propriedade que vai aparecer aqui no meu painel. Desço aqui embaixo, ó. Percebam que a cor do preenchimento está branco. Eu vou clicar em cima do branco, cliquei. Eu gosto muito de usar essa aqui, ó, paleta de cores, né? Eu vou pegar esse tom de cinza que já está aparecendo. Eu não sei se vai aparecer no de vocês. Se não aparecer, vocês descem a barra de rolagem, enfim, procuram um tom de preto aí. Ou cores recentes, enfim. Eu vou colocar cores padrão, vou pegar esse tom de cinza. Eu vou vir aqui embaixo, ó, na barra de rolagem. Aqui no canal V, eu consigo pôr um tom de cinza para o preenchimento. Eu vou colocar mais ou menos aqui, assim, uns... Já está 40, deixa eu ver se funcionou. Olha lá, já funcionou, ó. Então, respondendo à dúvida do Lúcio. Por que que às vezes a seta indicadora de norte, mesmo eu tendo selecionado aqui em Arrows, uma que tem o N, não aparece? A explicação é essa, porque em cor do preenchimento, geralmente pode ser que esteja a cor branca. Se o preenchimento estiver cor branca, não vai aparecer o N do norte lá. Vou clicar aqui novamente, descer na barra de rolagem e vou alterar a cor de preenchimento. Ó. Cor padrão, vou descer a barra de rolagem, já está 40%, eu vou colocar mais para cá. Ó. Vou colocar um tom mais escuro, 30%, para ficar mais escuro. Cliquei fora, encerrei o procedimento. Eita, a minha seta indicadora de norte está no lugar errado. Eu consigo ajustar? Sim, com muita facilidade. Selecionar, mover item, a terceira ferramenta. Olha como a gente usa essa ferramenta. Ó. É mais importante do que a mãozinha, tá vendo? A gente usa muito ela.
Seleciono, eu posso clicar aqui em cima, ou então eu posso selecionar por aqui, seta de norte, ela está selecionável. Se eu parar o cursor em cima de um quadradinho, eu vou ajustar o tamanho. Clico com a esquerda, ó, alargo, diminuo, ó. Soltei. Ah, não é isso que eu quero arrastar ela. Aí vale a pena, eu pego, aproximo, vou ajustar aqui onde ela está, ó. E aí o que que eu faço? Para eu não errar, posso clicar em cima dela, paro no centro, cliquei, segurei, arrastei, coloco aqui. Não é regra, mas tem autores que orientam que a seta fica aqui no canto superior direito. É regra? Não. Lembrando que aqui no curso a gente está trabalhando com mapas temáticos. Então o usuário tem muita flexibilidade para usar isso aqui. Não estamos trabalhando com mapas sistemáticos, que são aqueles mapas cheios de regras que a instituição às vezes tem inclusive resolução, tem norma. Não é esse mapa que a gente está trabalhando no curso. Nada impede de você usar na sua instituição, mas aqui no curso a gente está trabalhando com mapas temáticos que eles se adequam de acordo com a necessidade do usuário. Tem os itens mínimos a serem inseridos, mas o usuário tem mais flexibilidade na elaboração. Bom, seta indicadora de norte, está feito. Lúcio, depois me responde se eu expliquei direitinho, tá bom? Selecionar mover item, você pode responder lá pelas mensagens, tá bom? Selecionar mover, vou selecionar o mapa, vou vir por aqui para não deslocar o mapa, e vou agora inserir a grade, barra, né, de escala, ninguém teve dúvida, mas eu vou inserir aqui rapidamente, ó, peguei lá, cliquei, segurei, arrastei, depois que eu criei esse invólucro, aí eu solto o botão esquerdo do mouse, ó. Ele já criou para mim uma escala de 500 em 500 quilômetros. Mas se eu precisar alterar isso aqui, ó, eu posso alterar, por exemplo, de 500 em 500, eu posso pedir para aparecer de 250 em 250, ó. Eu vejo se ficou bom, ó. Ah, perdi a seleção da escala. Ver se está selecionado. Escala. Se eu quiser colocar aqui, ó, escala gráfica. Então eu posso alterar o nome, para depois eu selecionar com mais fácil. Selecionei a escala. Ah, eu quero ajustar a largura dela lá embaixo, ó. Então clico na barra de rolagem, desço. Ah, eu quero que a altura dela aqui fique menos grossa, né? Menos espessa, a altura. 2, ó, mais fininha. Eu ajusto, tá? A quantidade de divisões. Depois vocês podem brincar um pouco mais com essas ferramentas aqui, com essas opções, tá? Como ninguém teve dúvidas ainda, ninguém pediu ajuda, eu paro por aqui. Só vou mostrar que eu posso agora parar. Quando eu paro no centro, aparece aquela cruzinha para cima, para baixo, para os lados. Cliquei com o botão esquerdo, arrastei e coloquei onde eu quero que fique. Alguns autores sugerem, recomendam que a escala gráfica fique no canto inferior direito. É regra? Não. Isso em mapas temáticos, tá? Não é regra, tá? Então, assim, eu já vi mapas, inclusive oficiais, com configuração diferente dessa. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar a seta meio que padronizada com a escala. Sabe aquelas setinhas do teclado para cima, para baixo, para os lados? Eu posso, com o meu item selecionado, ó, pelo teclado, deixa eu só selecionar aqui de novo, ó, eu consigo chegar para a direita, para baixo, para a esquerda, usando a setinha do teclado. Ó. Então por aqui eu consigo, o item tem que estar selecionado, né? Eu consigo fazer o ajuste também. Então, título, grade, seta indicadora de norte. Ninguém teve dúvidas em relação àquele texto da fonte, das informações técnicas, então eu não vou falar. Eu vou focar agora apenas onde os alunos tinham dúvidas. Um era a escala. Eu também tenho o hábito de, ao inserir a escala, eu seleciono o mapa. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse hábito. Então, agora eu venho aqui em adicionar, perdão, legenda. Eu estou falando escala, eu quero falar legenda. Adicionar legenda. Eu vou vir aqui, ó, no espaço que eu reservei, ó, cliquei, segurei, arrastei, ó, criei aqui um retângulo, soltei. Ele trouxe para mim as informações que estão lá no meu QGIS. Ó, vim aqui embaixo, QGIS, eu tenho apenas uma camada. Então, a camada que estava aqui, agora eu consigo visualizar também aqui na minha legenda. Aí eu já vou direto para a dúvida do aluno, né? Professor,
como é que eu tiro esses underline e coloco o nome correto da legenda? Vou chegar lá. Primeiro, às vezes o aluno insere e perde a seleção. Então, lembrando, selecionar, mover, terceira ferramenta selecionada, seleciono a legenda. Eu posso clicar em cima dela. Muitas vezes eu desloco ela quando eu clico. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho por aqui, ó, selecionei por aqui, ela está selecionada. Com ela selecionada, eu sou das antigas, né? Então eu ainda sou daquela época que ainda coloca legenda para legenda, né? Várias pessoas não gostam, mas eu coloco até hoje, né? Legenda. E aí o que eu vou fazer? Em atualização automática, eu vou desmarcar. Depois eu vou dar um clique duplo, depois que eu desmarquei aqui, sobre o nome, ó. Clique duplo, eu consigo agora editar o rótulo. Eu vou colocar aqui agora, ó, estados do, do Brasil. Então é dessa forma que eu ajusto a escrita. Qual é a outra forma, professor, que eu posso fazer? Lá no QGIS, da forma que eu ensinei na videoaula anterior. Se eu vir aqui em propriedades do item, simbologia, eu acho que é só para categoria. Cadê? Não, é só para perdão, é só para categorizada. Não fiz, desculpa, não vai funcionar, é lá mesmo. Se eu fizer ela categorizada, vai funcionar. Dessa forma aqui é lá mesmo. Deixa eu fechar e voltar lá. É lá mesmo, só categorizado. Perdão, a dúvida era essa, que era para eu gravar. Onde alterar o nome? É por aqui, tá? Quando a simbologia for simples, tá bom? Grade, deixa eu só voltar aqui, ó. Voltei para o menu principal, né? Tem gente que gosta de colocar moldura, lá coloquei. Tem gente que gosta de alterar a quantidade de colunas, é por aqui. Mas enfim, por enquanto eu vou me atentar para aqui na dúvida do que eu recebi que pediu para gravar, tá? Então, se chegar mais dúvidas, eu foco na dúvida. Outra dúvida alguns alunos estão com dificuldade de inserir a imagem. E aí a última orientação de hoje, tá? Para não ficar muito longa a gravação. E eu vou tirar a dúvida também da videoaula 25, tá? Vamos lá. Para inserir aquela figura, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, adicionar imagem. Cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, peguei a ferramenta. Eu vou criar agora um retângulo mais embaixo aqui. Lembrando que eu não inseri aquele retângulo das informações técnicas, porque ninguém demonstrou estar com dúvida, tá? Então não inseri. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em imagens raster, não é, por que está dando erro, né? O pessoal está tentando localizar aqui em imagem SVG. Imagem SVG serão apenas essas que aparecem aqui. Se eu quero buscar uma imagem externa ao meu QGIS, qual o procedimento que eu vou fazer? Imagem raster, depois eu vou clicar nos três pontinhos. Pessoal, o erro está só aqui, tá? Então, focando novamente na dúvida, né, dos alunos. O erro é porque está marcado imagem SVG e o correto é imagem raster. O problema está aqui, tá? Vou clicar nos três pontinhos. Já abre direto na logo do curso, então eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui. Abrir, já apareceu aqui para mim, tá? Então é dessa maneira que eu insiro a minha imagem externa aqui no meu mapa. Professor, tem que ser a logo do curso? Não. Às vezes o aluno me pede a logo do curso, eu não estou nem com o computador ligado, ou eu estou fazendo uma outra atribuição que a instituição me designou, eu não consigo atender rapidamente. Se por acaso vocês quiserem usar, eu acho que tem lá na sala de aula virtual, eu coloquei lá, eu acho que por lá vocês conseguem baixar, só que eu não lembro de cabeça o local. Mas eu acho que também pelo WhatsApp vocês conseguem. Se alguém fizer muita questão, eu disponibilizo na sala de aula virtual também, não é problema. Mas vocês podem colocar a bandeira do estado de vocês, vocês podem colocar a bandeira do Brasil, vocês podem colocar a foto de um animal, vocês podem colocar a bandeira de um time de futebol, enfim.
A ideia é que vocês treinem o procedimento de inserir imagem externa no QGIS, tá? Uma coisa que eu faço, eu sempre ajusto a largura aqui dos meus itens da legenda. Eu gosto que eles fiquem padronizados. Aqui não tem as informações técnicas, né? Vou colocar só o retângulo, mas se eu fosse inserir, eu tentaria padronizar e deixar as informações todas padronizadas. Ela provavelmente ficaria aqui. Eu não vou digitar para a gravação não ficar muito longa, ó. Mas seria mais ou menos isso para finalizar o mapa. Em relação à videoaula 15, essas eram as dúvidas que eu tinha recebido, tá? Então, na próxima aula eu vou tirar só umas dúvidas da videoaula 16, mas a gente praticamente encerra as dúvidas do módulo 3, mas se tiver, a gente vai tirando nos próximos encontros síncronos também, tá? Deixa eu só verificar se alguém postou mais alguma dúvida em relação à videoaula 15. Aqui não. A 25 eu já vou, tá? Renailton, vai ficar gravado, mais nenhuma dúvida. Ah, ele teve que sair. Não, eu vou agendar um encontro. Se ele não estiver aqui, eu vou agendar com ele então um atendimento individual para tirar a dúvida, tá? Dele. Tranquilo. A seta, ok? Ok. Então eu acho que eu tirei as dúvidas. Eu vou encerrar a gravação. Deixa eu só confirmar se o Renailton está aqui ou ele saiu mesmo. Ele teve que sair, tranquilo. Eu vou agendar então um atendimento individual para sanar a dúvida dele. E se for algo recorrente, eu também vou deixar gravado aqui nos próximos encontros síncronos. Agradeço aí a atenção de quem posteriormente estiver assistindo aí essa gravação. Desejo que, caso as dúvidas, né, seja alguma dessas, que a gravação auxilie aí ao longo do estudo, tá bom? Vou encerrar a gravação e em seguida eu vou fazer o atendimento dos alunos presentes.